Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 20 de janeiro de 2023. E vamos ao destaque do dia, diálogo com a América Latina. Viagem do presidente Lula à Argentina na próxima semana marca retorno do Brasil à comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. Carla Fagundes. O presidente Lula pretende recolocar o país em fóruns regionais. O Brasil retorna à CELAC após ficar afastado por 2 anos. Mas antes, o presidente vai à comunidade Yanomami para garantir atendimento humanitário e de saúde ao povo indígena. E também na Voz do Brasil de hoje. Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos na primeira fase da Operação Lesa Pátria. Luciana Vasconcelos. O objetivo foi identificar pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram as invasões no dia 8 de janeiro. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo na internet. Acesse voz.gov.br. Valorizar o profissional e a saúde no país. É o objetivo do projeto de lei sancionado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. A medida define que agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias são profissionais de saúde. A lei sancionada nesta sexta-feira pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva define que agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias são profissionais de saúde. Com isso, eles passam a ter o direito, por exemplo, de acúmulo de cargos públicos. Segundo o presidente Lula, a medida significa o reconhecimento da importância desses profissionais. Parabéns pela conquista de vocês. Hoje, no Brasil, 61 mil profissionais exercem o trabalho de prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya. Eles são agentes de combate às endemias, responsáveis pelas ações de orientação da população e de controle dos casos suspeitos em cada região. Além disso, 265 mil agentes comunitários atuam no campo da saúde da família, na prevenção de doenças e na promoção da saúde em ações domiciliares, comunitárias, individuais e coletivas. Para a ministra da Saúde, Nízia Trindade, a nova legislação fortalece o Sistema Único de Saúde e a atenção básica. São atividades essenciais e neste momento em que se considera que o trabalho dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de endemia se caracterizam como uma profissão, eu quero afirmar aqui o compromisso do Ministério da Saúde ao lado de todo o governo liderado pelo presidente Lula para que avancemos nessa pauta de cuidado com a saúde, mas também cuidado com os trabalhadores que cuidam da saúde. Há 18 anos, trabalhando como agente comunitária de saúde no Distrito Federal, Ermelina Pereira conta que faz a ponte entre o sistema de saúde e o paciente. Para ela, o reconhecimento como profissional de saúde vai trazer melhores condições de trabalho. Vai estar no mesmo nível dos outros profissionais de saúde, assim como médico, como enfermeiro. Cada agente hoje em atividade no país tem o salário pago integralmente com recursos transferidos pelo governo federal. Em 2022 foram empenhados 7,8 bilhões de reais. Para 2023 está prevista a destinação de 9,9 bilhões de reais, o que representa um aumento de 27% para o fortalecimento do trabalho de atenção básica à saúde. Reportagem Gabriela Noronha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja no domingo para a Argentina, na primeira missão internacional após a posse. Além de encontro com o presidente argentino Alberto Fernandes, o presidente vai participar na próxima terça-feira da 7ª Cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos.
O presidente Lula pretende recolocar o país em fóruns regionais, como a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e a União de Nações Sul-Americanas, a Unasul. É que o presidente participou diretamente da criação da CELAC, iniciada em 2008 e formalizada em 2010, com 33 países. O fórum promove a integração entre os países membros e a busca de políticas comuns no enfrentamento de temas como segurança alimentar e energética, saúde, inclusão social, desenvolvimento sustentável e transformação digital. O Brasil retorna à CELAC após ficar afastado por 2 anos. A nova posição brasileira será oficializada com a participação do presidente brasileiro na 7ª reunião de cúpula do grupo, na próxima semana, em Buenos Aires, na Argentina. Para o secretário das Américas, embaixador Michel Aslanian Neto, o governo Lula quer reforçar o diálogo com países vizinhos e recuperar o protagonismo nas decisões do grupo. Nosso espaço regional é fundamental para construir soluções, não só para o nosso convívio, mas para responder aos grandes desafios hoje que se apresentam, da desigualdade, da fome, da pobreza. Representantes de países amigos considerados sócios extra-regionais, como a União Europeia, China, Índia e União Africana, também participam dos debates, que esse ano devem gerar em torno dos desafios comuns da região em um momento marcado pela guerra na Ucrânia e pela desigualdade social causada pela pandemia de Covid-19. Também já estão definidos alguns acordos multilaterais e também bilaterais com a Argentina, como explica o embaixador Michel Aslanian Neto. Há a perspectiva de assinatura de um acordo internacional de cooperação antártica e outros instrumentos mais de caráter institucional entre ministérios setoriais, com o objetivo de galvanizar essa energia, mobilizar os atores em prol de uma agenda imediata de cooperação e para fazer essa relação ganhar um novo impulso. Após as atividades na Argentina, Lula segue para o Uruguai, onde se reunirá com o presidente Luiz Lacalle Pou, em Montevidéu. Reportagem Carla Fagundes. Antes de viajar para a Argentina, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai amanhã com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, para Roraima, para uma ação interministerial de emergência no território indígena Yanomami. O povo Yanomami tem enfrentado uma grave crise humanitária e de saúde, inclusive com a morte de crianças por desnutrição e diarreia. Por meio de suas redes sociais, hoje o presidente classificou a situação de absurda e disse que vai até a terra indígena para oferecer o suporte do governo federal para a garantia da vida das crianças Yanomamis. Desde o início desta semana, uma missão do Ministério da Saúde com outros órgãos governamentais federais e estaduais e a sociedade civil também está mobilizada em Roraima para reestabelecer o acesso à saúde no Distrito Especial Indígena Yanomami. O Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública na terra indígena Guarita, no estado do Rio Grande do Sul. Os agentes permanecerão no local até 12 de março de 2023 e atuarão nas atividades de preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e do patrimônio. A operação terá o apoio logístico do órgão e obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A Força Nacional atua na preservação da Alencar e de outros 5 empresários. Deflagrada pela Polícia Federal. Foram cumpridos também 16 mandados de busca e apreensão, inclusive na casa do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A operação investiga suspeitos de financiar e promover os atos terroristas do último dia 8 em Brasília. A Polícia Federal promoveu nesta sexta-feira a primeira fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo foi identificar pessoas que participaram, financiaram ou incentivaram as invasões no dia 8 de janeiro ao Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Além de prisões, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em 5 estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Na
capital do país, foram cumpridos mandados na residência e em locais de trabalho do governador afastado do Distrito Federal, Ibanez Rocha. A medida foi pedida pela Procuradoria-Geral e autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. O objetivo é buscar provas para inquérito que apura condutas de autoridades públicas que tenham se omitido na obrigação de impedir atos violentos registrados no dia 8 em Brasília. E as investigações não vão parar. Com isso, a Operação Lesa Pátria se torna permanente. E se você tiver informações sobre os envolvidos nos atos golpistas, pode entrar em contato com a Polícia Federal pelo e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br. Luciana Vasconcelos para a Voz do Brasil. Uma das medidas tomadas pelo governo federal logo após os atos terroristas em Brasília foi a decretação de uma intervenção na segurança pública do Distrito Federal. A intervenção federal é uma medida excepcional prevista na Constituição em casos extremos, como quando há grave comprometimento da ordem pública. Vamos saber melhor o que ela significa, em que situações pode ser usada e por quanto tempo, na reportagem de Márcia Fernandes. No Brasil, União, estados e municípios, além do Distrito Federal, têm responsabilidades próprias e autonomia em sua gestão. Mas, em algumas situações, a Constituição prevê a possibilidade de o governo federal intervir em competências que não são originalmente suas, por motivos de segurança, por exemplo, quando há grave comprometimento da ordem pública, como detalha o professor Mamed Said, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Brasília. Durante a intervenção, essa autonomia ela é afetada naquelas hipóteses taxativamente descritas na Constituição, no artigo 34, para manter a integridade nacional, para repelir invasão estrangeira, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, que é o caso da intervenção decretada no último dia 8 de janeiro, para garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas diversas unidades federativas e outras hipóteses. O decreto de intervenção federal na segurança do Distrito Federal veio como consequência da invasão, depredação e atos de vandalismo em prédios públicos no dia 8 de janeiro em Brasília. Foram alvos dos ataques o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. O documento foi editado pelo presidente Lula e chancelado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. De acordo com o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o objetivo é reestabelecer a ordem pública e garantir o cumprimento da lei. Ele explicou que a intervenção é parcial e pode acabar antes mesmo do prazo estabelecido, 31 de janeiro. A intervenção foi restrita à dimensão da segurança pública. Então, o presidente da República nomeou um interventor federal que assumiu o comando da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. As demais atividades continuam sob a autoridade exclusiva do governo do Distrito Federal. E tão logo cessem os motivos ensejadores da intervenção, é claro que a gestão da segurança pública retornará aos termos anteriores. Durante o período da intervenção, a segurança da capital segue sob o comando do secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli. Ele fica subordinado diretamente ao presidente da República e pode requisitar, se necessário, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais e humanos do Distrito Federal. Pode também solicitar apoio de órgãos civis e militares da administração federal. O interventor Ricardo Capelli afirmou que os objetivos estão sendo alcançados. A intervenção, até o momento, atingiu seu objetivo principal, que é retomar a linha de comando das forças de segurança do Distrito Federal e estabilizar a situação após os eventos inaceitáveis do último dia 8. Agora, nós estamos avançando no processo de investigação das causas, dos motivos e dos responsáveis. Essa não é a primeira vez que o governo federal decreta intervenção na segurança pública de um estado. Há 5 anos, em 2018, a mesma medida foi tomada no Rio de Janeiro para restabelecer a ordem pública. O Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes fez um relatório sobre a intervenção carioca,
O documento apontou que o número de mortes violentas caiu no estado de 569 casos em fevereiro para 447 em dezembro, quando se encerrou o trabalho federal. Os homicídios dolosos, ou seja, com intenção de matar, caíram de 441 para 341. Reportagem Márcia Fernandes. A Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a criação do Observatório Nacional da Violência contra Jornalistas. O governo atende a um pedido de entidades sindicais ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, que apresentaram dados sobre uma crescente onda de agressões a jornalistas pelo país. De acordo com o secretário nacional de Justiça, Augusto de Arruda Botelho, o observatório vai reunir dados para pedir a responsabilização dos responsáveis por ataques aos profissionais de imprensa. Nós vamos monitorar, mas não apenas monitorar os casos de violência, cobrar das autoridades competentes que medidas sejam tomadas, que investigações sejam feitas de forma rápida para que a gente possa, em conjunto da sociedade civil, das entidades de classe, frear essa escalada de violência. A primeira reunião do observatório deve ocorrer ainda este mês, com as entidades de imprensa e veículos de comunicação. Por meio do diálogo com estados e municípios, o governo pretende aliar a valorização dos professores à sustentabilidade dos pagamentos dos seus salários, que foram reajustados em quase 15% esta semana. O novo piso nacional dos professores já está valendo e os detalhes vamos ouvir agora na reportagem de Luana Karen. Nenhum professor da educação básica da rede pública pode ganhar menos de R$ 4.420,55. É o que determina a Lei do Piso do Magistério. O valor foi reajustado em 14,9% e já está valendo. O ministro da Educação, Camilo Santana, propôs um debate para avaliar como manter a valorização do salário dos professores, garantindo a sustentabilidade desses pagamentos. Nós precisamos valorizar os professores brasileiros, né? Se a gente quer uma educação de qualidade, a gente precisa valorizar. Claro que é preciso discutir a sustentabilidade disso e a gente pretende, o próprio presidente, o próprio chefe da Casa Civil orientou que a gente possa fazer esse ano um amplo diálogo, chamar a Confederação Nacional dos Prefeitos, dos municípios, chamar os professores, chamar os representantes das escolas, enfim, dos estados, dos governadores, para que a gente possa discutir, pactuar com um diálogo, consenso, para que a gente possa garantir a valorização dos professores e, por outro lado, a sustentabilidade desses reajustes, desse pagamento. O piso nacional do magistério é o valor mínimo que deve ser pago aos professores da educação básica na rede pública em início de carreira para a jornada de no máximo 40 horas semanais. Criada em 2008, a lei que instituiu o piso estabelece que os reajustes devem ser anuais, sempre em janeiro. Rosilene Corrêa, secretária de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, fala da importância de valorizar o professor, independentemente da cidade onde ele exerça o magistério. É uma luta muito antiga da carreira de magistério, ter a lei do piso, ter essa valorização e entender que o professor, ele é professor no interior do Piauí, da Bahia, como também na capital do país. Né? E se você quer uma educação de qualidade, começa por valorizar os seus trabalhadores e trabalhadoras. O reajuste do piso para os professores atende à meta 17 do Plano Nacional de Educação, que estabelece a valorização dos profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio aos dos demais profissionais com escolaridade equivalente. Reportagem Luana Karen. Grávidas e mães com partos recentes estão entre as principais vítimas da Covid-19. Um estudo da Fiocruz aponta que em 2020, primeiro ano da pandemia, houve um excesso de mortes maternas de 40%. Mesmo quando se considera o aumento de mortes da população em geral por causa da nova doença, naquele ano houve 14% a mais de óbitos entre as grávidas e puérperas. O estudo observou as mortes por Covid-19 a partir dos dados do Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe, do Ministério da Saúde, nos anos de 2020 e 2021. Os dados foram comparados com o Sistema de Informações sobre Mortalidade entre 2015 e 2020, primeiro ano da pandemia.
O objetivo era estimar o número esperado de mortes maternas no país. A conclusão da Fiocruz é que as gestantes e puérperas foram mais penalizadas pela pandemia do que a população em geral. Ao longo do ano de 2020, o país registrou 549 mortes maternas por Covid-19, principalmente em gestantes no segundo e terceiro trimestre de gravidez. Entre elas, as chances de hospitalização foram 337% maiores que os pacientes em geral. As mulheres grávidas também tinham 73% mais possibilidade de ir parar na UTI e, nesse caso, 64% mais chance de precisar de suporte ventilatório do que os demais pacientes. As chances de morrer foram maiores quando a mulher era negra, residia na zona rural e foi internada fora do município de residência. Natália Kozlik, para a Voz do Brasil. Universitários que não conseguiram realizar a prova do ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, no ano passado, têm até hoje para pedir dispensa. Entre as situações previstas como motivo de ausência estão acidente, assalto, casamento, furto ou roubo de documento de identificação e luto. O ENAD avalia o desempenho dos estudantes para ver se eles têm as competências que a carreira exige no momento de entrar no mercado de trabalho. O pedido deve ser feito por meio do sistema ENAD, disponível no endereço enad.inep.gov.br. E termina hoje também as inscrições para a primeira etapa do Revalida, exame que reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo sistema Revalida na internet em revalida.inep.gov.br. Foi divulgado hoje o cronograma do INSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos de 2023. O exame avalia e certifica os estudantes que não conseguiram concluir o ensino fundamental ou médio na idade adequada. As inscrições poderão ser feitas de 22 de maio até 2 de junho. A prova será aplicada no dia 27 de agosto. Também já foram divulgadas as datas de reaplicação para quem não for conseguir realizar o exame nessa data. Nesse caso, a reaplicação do INSEJA será junto com a aplicação do chamado INSEJA PPL para pessoas privadas de liberdade, no dia 22 de outubro. As inscrições para o INSEJA PPL e para quem precisar de reaplicação poderão ser feitas de 17 a 28 de julho. E os resultados serão divulgados no dia 22 de dezembro. E essas foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com um minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite. Boa noite para você e um bom fim de semana. A Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União decidiu suspender o repasse de recursos federais para obras da ferrovia Transnordestina. A auditoria analisou os contratos para a construção e exploração da ferrovia. O TCU constatou que as obras foram autorizadas sem realização prévia de licitação. Também houve imprecisão nos projetos e no orçamento. Os indícios apontam que os pagamentos realizados superavam o valor dos serviços concluídos. O TCU determinou que o Ministério da Infraestrutura, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e a Valec Engenharia Construções e Ferrovias não liberem recursos para a concessionária responsável pelas obras. A decisão vale até que a apuração seja concluída e a empresa restitua aos cofres públicos caso necessário. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU – Fiscalização a serviço da sociedade.